Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a vinheta. Boa. Então vamos começar. Enfim, mais um dia de quarentena, mais um dia de muita edição em casa, mais um dia de leitura de regras. E quem é que ainda... o Pina não estava online nos episódios anteriores e ele não deu nenhuma sugestão de música para ouvir, ou de filme para assistir, ou de série para assistir. Diz aí, Pina. Meu tipo de filme é suspense, daquele que você fica com o coração aflito, então... E principalmente antigos. Por exemplo, um pouco mais antigo, não é tão recente, é Acima de Qualquer Suspeita. Tá aí a dica. Tailandês quer indicar alguma coisa? Cara, eu indiquei no grupo hoje, eu acho ontem, O Durão, mas é de besteira, sentar na frente da TV 1h30 e não pensar em nada, para se distrair mesmo. Um branquelo que vai ser preso em 30 dias e contrata um negro para ensinar ele como se virar lá dentro. Bem engraçadinho assim, vi ontem. Maravilha, temos aí as duas dicas incríveis para você que está em casa depois desse podcast sem ter o que fazer, assistir. Então vamos lá, vamos começar da onde a gente parou. No último episódio a gente foi até a sessão 22 e agora então a gente vai, obviamente, para a sessão 23, que é o snap da bola. Lembrando de novo que a gente está na regra 2, na regra de definições. Estamos só definindo os termos do livro de regras, não estamos falando em legalidade, ilegalidade, penalidade, nada do gênero. Estamos só definindo o que são as coisas. Então, na seção 23, snap da bola, o artigo 1 diz: fazer um snap legal da bola, um snap, é entregar ou passar a bola para trás de sua posição no chão, com um movimento rápido e contínuo de mão ou mãos. A bola deve realmente deixar a mão ou mãos nesse movimento. Letra B, o snap começa quando a bola é movida legalmente e termina quando a bola deixa as mãos do snapper. A bola, então, se torna viva. Letra C, durante qualquer movimento para trás de um snap legal, a bola escorregar da mão do snapper, ela se torna um passe para trás e está em jogo. Lembra que a gente estava falando no último episódio sobre o snap não se transformar num fumble do snapper. Ele é sempre um passe para trás. Então aqui a letra C diz exatamente isso. Se durante qualquer movimento para trás de um snap legal a bola escorregar da mão do snapper, ela se torna um passe para trás e está em jogo. De novo, lembrando por que a relevância disso, porque na quarta descida e em tries, quando acontece um fumble do time A única pessoa que pode recuperar e avançar o fumble é quem sofreu o fumble. Então se o snap se transformasse num fumble, só o snapper poderia pegar a bola e avançar. Aí a regra transforma o snap num passe para trás, que aí pode ser recuperado e avançado por qualquer jogador. Letra D, enquanto em descanso no chão e antes do snap, o eixo longo da bola deve estar perpendicular à linha de scrimmage. Letra E, a menos que movida para trás, o movimento da bola não inicia um snap legal. Não é um snap legal se a bola é movida inicialmente para frente ou levantada. E aí a minha recomendação a todo mundo é: não encha tanto o saco com o texto dessa regra. Sim, se ela for movida para frente ou levantada antes de movida para trás, não é um snap legal pelo que está escrito na regra. Mas a menos que você queira aparecer mais do que os jogadores, ficar marcando isso o jogo inteiro é insuportável. Letra F, se a bola for tocada pelo time B durante um snap legal, a bola permanece morta e o time B é penalizado. Se a bola for tocada pelo time B durante um snap ilegal, a bola permanece morta e o time A é penalizado. G, o snap não precisa ser dado por entre as pernas do snapper, mas para ser legal, ele deve ser um movimento rápido e contínuo para trás. H, o snap da bola deve ocorrer na ou entre as hash marks. A diferença aí da letra G, se não me engano, a regra na NFL obriga que o snap seja feito por baixo das pernas, ou obrigava antigamente, quando eu prestava atenção no livro de regras da NFL. Na nossa regra, não precisa ser por baixo das pernas. A R2.23.1, ela dá exatamente o exemplo que eu falei aí da letra C, do snap ser um passo para trás. Quarta para gol, na linha B5,
A 12 faz um muff do snap legal de A55 e, letra A, qualquer jogador do time A recupera e avança a bola para a endzone, ou letra B, um jogador do time B recupera e avança a bola. A arbitragem diz que o snap é um passe para trás e pode ser avançado por qualquer jogador. Na letra A, então, é touchdown, como o snap é um passe para trás e não um fumble, não há restrição de um jogador do time A recuperar e avançar a bola. E na letra B, a bola continua em jogo, porque quem recuperou foi o time B. Seção 24, série e série de posse. Artigo 1, série. Uma série consiste de até 4 descidas consecutivas, sendo que cada uma começa com um snap. Com bastante atenção aí. Uma série consiste de até 4 descidas consecutivas, sendo que cada uma começa com um snap. E série de posse é uma posse contínua da bola por um time num período extra. Ela pode consistir de uma ou mais séries. Lá na frente, na regra 5, a gente vai falar sobre continuidade de séries e quebrar séries e tal. Mas é só para a gente ter em mente, bem entendido, que série são até 4 descidas consecutivas. Lá na frente a gente vai ver que conquistar uma primeira descida quebra uma série e inicia outra. Ser interceptado quebra uma série e inicia outra. Então série são até 4 jogadas consecutivas, 4 descidas consecutivas. Sendo que cada uma começa com um snap, ou seja, chutes, free kicks, não fazem parte de séries. Seção 25, pontos. Essa seção ela é bem longa e ela é extremamente importante. A partir dessa definição, dessa seção 25, a gente vai conseguir entender ou ficar completamente perdido na regra 10, que é a regra de aplicação de penalidade. Então, a gente precisa entender muito claramente cada uma dessas definições de pontos para poder entender a aplicação de penalidade lá na frente. E a gente vai ver que quando a gente chegar lá na regra 10, volta e meia a gente vai voltar aqui para a regra 2 para tirar alguma dúvida de alguma definição. Então, seção 25 pontos, artigo 1, ponto de aplicação, é o ponto do qual a penalidade por uma falta ou resultado de uma violação será aplicado. Artigo número 2, o ponto anterior é o ponto do qual a bola foi posta em jogo por último. Artigo 3, o próximo ponto é o ponto onde a bola será posta em jogo a seguir. Artigo 4, ponto de bola morta é o ponto no qual a bola se tornou morta. Artigo 5, o ponto da falta é o ponto no qual aquela falta ocorreu. Se for fora de campo entre as linhas de gol, o ponto deve ser a interseção entre a hash mark mais próxima e a linha de jarda estendida até o ponto da falta. Se for fora de campo entre a linha de gol e a linha de fundo ou atrás da linha de fundo, a falta é na end zone. Artigo 6. O ponto fora de campo é o ponto no qual, de acordo com a regra, a bola se tornou morta por ter saído ou ser declarada como fora de campo. Artigo 7. O ponto dentro de campo é a interseção entre a hash mark mais próxima e a linha de jarda passando pelo ponto da bola morta, ou pelo ponto onde a bola é colocada por uma penalidade numa zona lateral. Artigo 8. O ponto do fim da corrida é o ponto onde a bola é declarada morta em posse de um jogador. Letra B. O ponto onde uma posse de jogador é perdida em um fumble. Letra C. O ponto onde uma entrega da bola, um handoff, acontece. Letra D. O ponto onde um passe para frente ilegal é lançado. Letra E. O ponto onde um passe para trás é lançado. Letra F. O ponto onde um chute de scrimmage ilegal é feito além da linha de scrimmage. Letra G. O ponto onde um chute de retorno acontece. E letra H. O ponto onde uma posse de jogador é ganha conforme a regra do momento, que a gente vai ver também lá na frente, não vou me preocupar com isso agora. Mas esse ponto todo aí é mundo bem entendendo da corrida, né? exatamente. Tem muita coisa que só acontece. quando aquele ponto onde termina a jogada, uma jogada de corrida. Não, quer dizer, até é, mas vamos lá. Vamos falar direito então. O ponto do fim da corrida, ele não é só o ponto onde termina uma descida que teve uma corrida, né? Esse é um ponto também, né? Letra A, onde a bola é declarada morta em posse de um jogador. Mas ele também é o ponto onde o jogador perdeu um fumble. Então o cara está correndo com a bola e ele sofre um fumble. Esse lugar onde ele sofreu o fumble é o ponto do fim da corrida. E ele é muito, muito importante lá na frente para procedimentos de aplicação de penalidade.
Aonde um jogador entrega a bola para o outro no handoff, é o ponto de um fim de uma corrida também. O jogador que recebe o handoff, ele vai começar uma outra jogada de corrida, mas tem uma jogada de corrida que terminou ali no handoff. Onde um passe ilegal para frente é lançado, é um ponto do fim da corrida, porque o ponto de um passe legal onde ele é lançado não é uma jogada de corrida, é uma jogada de passe. A gente vai entender isso tudo mais lá para frente. Enfim, é importantíssimo a gente entender todas essas definições do que é o ponto de fim da corrida. E eu te garanto que quando a gente chegar lá na regra 10 e começar a estudar o procedimento de aplicação, a gente vai voltar aqui para essa definição algumas vezes. Só para comentar, é importantíssimo a galera que está ouvindo isso prestar bastante atenção exatamente nesses pontos que você citou, porque eu acho que todo mundo já deve ter apitado com alguém ou ouvido a dúvida de alguém, onde o cara vai descrever a situação para você, você fala sobre o ponto de final de corrida e o cara vira para você e fala, não, mas espera aí, mas não era corrida, era um passe. Foi um passe que o cara recebeu e correu 30 jardas. Esse artigo 8 ele é muito importante de entender. A gente vai chegar lá na frente nas definições de tipos de jogada, isso vai ajudar um pouquinho também. Artigo 9, ponto do fim de chute. Um chute de scrimmage que cruza a zona neutra termina no ponto onde a bola é recebida ou recuperada, ou onde a bola é declarada morta pela regra. A exceção, se a regra do apito inadvertido se aplicar, o fim do chute é onde a bola tocar um jogador, árbitro ou chão, ou cruzar uma linha delimitadora depois do apito ser dado. Vai ver também lá na frente. Qual a diferença entre recebida e recuperada? A diferença entre recebida e recuperada é que recebida é quando você recebe uma bola que estava em voo antes dela bater no chão. Recuperada é quando você recupera uma bola solta depois dela ter batido no chão. Isso aí, fica a revisão então. Vamos seguir aqui o artigo 10, ponto básico, é um ponto de referência para a localização do ponto de aplicação de penalidades regidas pelo princípio 3 e 1, que a gente vai ver a definição em breve, mas ele vai ser explicadinho lá também na regra 10. Os pontos básicos para as várias categorias de jogada estão indicados lá na regra 10, 2.2, letra D. Deixamos isso bem para depois. Bem para depois. Tem muita coisa para acontecer antes disso. Artigo 11 é o que a gente chama de PSK, porque ele em inglês ele chama Post Scrimmage Kick. Em português ele é o ponto pós-chute de scrimmage. Mas esse ponto, o ponto pós-chute de scrimmage, ou PSK, serve como ponto básico quando aplicações de pós-chute de scrimmage se aplicam. E essa explicação do que são aplicações pós-chute de scrimmage a gente vai ver também lá na regra 10. Letra A. Quando um chute termina no campo de jogo, salvo nos casos especiais descritos abaixo, o ponto pós-chute de scrimmage é o ponto onde o chute termina. Então, o normal é que o ponto pós-chute de scrimmage seja aonde o chute termina. Letra B. Quando o chute termina na end zone do time B, o PSK, o ponto pós-chute de scrimmage, é a linha de jarda 20 do time B. Casos especiais. Número 1. Numa tentativa de field goal frustrada, se a bola não for tocada pelo time B após ter cruzado a zona neutra e for declarada morta além da zona neutra, o ponto pós-chute de scrimmage é o ponto anterior, se o ponto anterior for na ou fora da linha de jarda 20 do time B, ou a linha de jarda 20 do time B, se o ponto anterior for entre a linha de jarda 20 do time B e a sua linha de gol. Segundo caso especial, quando a regra 6.3.11 está em vigor, o ponto pós-chute de scrimmage é a linha de jarda 20 do time B. 6.3.11 é a regra do toque ilegal. Dentro da endzone, né? A gente vai deixar para ver isso lá na frente. E o terceiro caso especial, quando a regra 6.5.1b está em efeito, o ponto pós-chute de scrimmage é o ponto onde o retornador inicialmente tocou o chute. 6.5.1b a gente está falando de fair catch, também vamos deixar lá para frente. Esse é um outro ponto também importante, que precisa ser bem entendido, o pós-chute de scrimmage, o PSK, porque ele vai ser ponto de aplicação de algumas situações específicas e a gente precisa entender o que é esse ponto para saber de onde aplicar. Seção 26, fazer tackle é agarrar ou abraçar um adversário com mãos ou braços. Seção 27, designações de time e de jogador. Eu acho interessante isso estar só na seção 27, depois da gente já ter passado tanto tempo falando em time A e time B. É verdade. Mas é porque está em ordem alfabética em inglês. Artigo 1, time A e time B, que a gente está o tempo inteiro aqui falando,
Jarda 20 do time A, jarda 20 do time B, jogador do time A, jogador do time B. Aí está a definição. Time A é o time que vai colocar a bola em jogo e time B é o seu adversário. Os times mantêm essas designações até que a bola esteja pronta para jogar novamente. Então, durante toda uma descida, o time A é o time que vai colocar a bola em jogo e o time B é o adversário dele. Artigo 2, time de ataque e de defesa. O time de ataque é o time que tem a posse da bola, ou o time a quem a bola pertence. E o time de defesa é o time adversário. Aí você entende que a diferença entre time A e time B. O time A e time B vão ser sempre os mesmos durante a descida inteira, mas o time de ataque e o time de defesa não. Se tiver uma troca de posse de bola, de time, né? Se um time é interceptado, o time que intercepta a bola passa a ter a posse, o que significa que eles passam a ser o ataque. Por isso que a gente não pode chamar o quarterback 8 do time de ataque, porque ele não vai ser o time de ataque durante toda a descida. Então a gente diz o quarterback número 8 do time A. Artigo 3, chutador e holder. Chutador é qualquer jogador que chuta um punch, drop kick ou place kick de acordo com a regra. Ele continua sendo o chutador até que tenha tido tempo suficiente para recuperar o seu equilíbrio. Holder é o jogador que controla a bola no chão ou em um kick and tee. Durante uma jogada de chute de scrimmage, ele continua sendo o holder até que nenhum jogador esteja em campo em posição de fazer o chute ou, se a bola for chutada, até que o chutador tenha tido tempo suficiente para recuperar seu equilíbrio. Essa observação do ter tido tempo suficiente para recuperar seu equilíbrio tem a ver com a regra da violência e da investida, tem a ver com jogador indefeso, tudo remonta a essa observação aí, até que o chutador tenha tido tempo suficiente para recuperar o seu equilíbrio. Que a partir do momento em que o chutador teve tempo suficiente de recuperar o seu equilíbrio, ele deixa de ser o chutador. Ele passa a ser um jogador como qualquer outro, mesma coisa com o holder. Nunca é demais a gente lembrar que ele só vira chutador depois que ele efetivamente chuta a bola. Ah, sim, porque isso parece claro, porque está definido assim, mas não é tão fácil de lembrar. Chutador é qualquer jogador que chuta um punch, drop kick ou place kick. Se ele não chutou, ele não é chutador. Sim, se ele estiver em posição de receber uma bola para fazer um punch ou para tentar um field goal, se ele não chutou, ele não é o chutador. Exatamente. O holder, ele continua sendo holder, mesmo antes do chute. Que está dizendo lá, é o jogador que controla a bola no chão ou em um kick and tee, né, porque usa esse holder dependendo do vento e algumas outras condições em free kicks. Mas o holder é o cara que controla a bola no chão. Esse é holder sempre que você tem um potencial, um chutador potencial na jogada. Mas o chutador, ele só se torna chutador a partir do momento em que ele chuta a bola. A gente está entrando nesse assunto porque volta e meia vem uma dúvida daquela, o cara está em posição de chutar, o holder pegou, botou a bola no chão, mas ele é engolido por um defensor e toma uma pancada antes de chutar a bola, e aí todo mundo começa a reclamar que é violência ao chutador, mas não é, porque ele não é um chutador, porque ele não chutou a bola ainda. A dúvida relativa a isso, que o pessoal mais vem perguntar pra gente, é muito a ver com a história do punter também. Do punter recebeu o snap, pegou a bola, ele soltou a bola para dar o chute nesse momento que a bola tá ali no ar e o pé dele tá indo na direção da bola e ele tomou o tackle. Tem muita gente que reclama disso também, que vem tirar dúvida em relação a isso. Sim, acham que ele é o chutador, ele não chutou ainda, então não tem violência ou investida ao chutador. Ele vai ser engolido pela defesa ali. Exatamente, mesma coisa. Ele soltou a bola para chutar, mas ele ainda não chutou. Então ele não é chutador, não tem falta por violência ao chutador. Ou investido ao chutador. Né? Então, artigo 4, jogador de linha e back. A gente vai o tempo inteiro, e eu tenho muita dificuldade disso, em uma conversa sobre futebol americano, conseguir diferenciar quem que eu estou chamando de jogador de linha de acordo com a regra e quem que eu estou chamando de jogador de linha, de ataque, como os times chamam guard, center e tackle, né? Mas aqui a gente vai pela definição da regra, que é o que a arbitragem precisa saber. Um jogador de linha é qualquer jogador do time A legalmente na linha de scrimmage. Número 2, o jogador do time A está legalmente em sua linha de scrimmage quando ele está de frente para a linha de gol adversária, com a linha de seus ombros aproximadamente paralelas à linha de gol adversária e ou é o snapper ou a sua cabeça quebra o plano da linha que passa pela cintura do snapper. Letra B, jogador de interior de linha. É qualquer jogador que não esteja na ponta da linha de scrimmage. Lembrando que a linha de scrimmage tem duas pontas,
uma de cada lateral, e o jogador que não estiver numa dessas pontas, ele é o jogador de interior de linha. Letra C, jogador de linha restrito. É qualquer jogador de interior de linha ou qualquer jogador de linha usando o número entre 50 e 79, cujas mãos estejam abaixo dos joelhos. Letra D, back. É qualquer jogador do time A que não seja um jogador de linha e cuja cabeça ou ombros não quebram o plano da linha que passa pela cintura do jogador de linha do time A mais próximo. Um back é também o jogador em posição de receber um snap de mão em mão, e um jogador de linha se torna um back antes do snap quando ele se move para uma posição de back e para. Na número 1, ele fala aí de cuja a cabeça ou ombros não quebram o plano da linha que passa pela cintura do jogador de linha mais próximo. Isso é meio para conseguir colocar, por exemplo, um tight end fora da linha, ou na linha, né? Ao invés de você ter um plano que passa pela cintura do snapper, ele te dá a possibilidade de colocar o jogador na linha se a cabeça dele estiver quebrando o plano que passa pela cintura do jogador de linha mais próximo a ele. Por isso que a gente vê de vez em quando algumas linhas de ataque, algumas OLs, um pouco mais curvadas do que se estivessem seguindo a descrição da letra A ao pé da letra. Artigo 5. Passador é o jogador que lança um passe para frente. Ele é um passador do momento em que ele lança a bola até que o passe se torne completo, incompleto ou interceptado, ou até que ele se movimente para participar da jogada. Artigo 6. Um jogador é qualquer participante do jogo que não seja um substituto ou jogador substituído e está sujeito às regras quando dentro ou fora de campo. Um jogador no ar é um jogador que não faz contato com o chão porque ele salta, pula, mergulha, se joga, recebe contato de um adversário, etc. Qualquer coisa que não seja uma ação normal de corrida. Então, se o jogador está lá correndo e no momento que ele está correndo, porque ele está se esforçando muito, ele tira os 2 pés do chão, isso é uma ação normal de corrida, não é um pulo. Ele não é um jogador no ar. Letra C, um jogador saindo é um jogador deixando o campo, tendo sido substituído por um substituto. E letra D, um companheiro é um jogador do mesmo time. Artigo 7, corredor e carregador da bola tem diferença. Volta e meia a gente chama de corredor quando a gente está querendo dizer carregador da bola, mas aí a gente tem a definição. O corredor é um jogador em posse de uma bola viva ou simulando a posse de uma bola viva. E um carregador da bola é o corredor em posse de uma bola viva. Artigo 8, snapper é o jogador que faz o snap da bola, obviamente. A gente chama de center normalmente, porque center é a posição do time. Mas quando a gente fala em center em termos de regra, a gente está falando do jogador que estiver no meio da formação do ataque, no meio da linha de scrimmage do ataque. Ele normalmente é o snapper, porque normalmente alinha-se os 5 jogadores da linha e 2 jogadores em cada ponta da linha, e aí o center, o snapper, ele vai ser o cara do meio. Mas as definições são diferentes. Snapper é o jogador que faz o snap da bola. Ele se estabelece como snapper quando assume posição atrás da bola e toca ou simula tocar a bola. Artigo 9, substituto legal é um jogador de reposição de outro jogador ou de uma vaga de jogador durante o intervalo entre descidas. Um substituto legal entrando em campo se torna um jogador quando ele entra no campo de jogo ou end zones e se comunica com um companheiro ou árbitro. Entra o huddle, posiciona-se numa formação de ataque ou defesa ou participa de uma jogada. Então, o cara que entra em campo e se comunica com um companheiro se tornou um jogador. Ou entra em campo e se comunica com o árbitro, se tornou um jogador. Ou entra no huddle, se tornou um jogador. Ou se posiciona na formação de ataque ou de defesa, se tornou um jogador. Ou participa de uma jogada, ele obviamente se tornou um jogador. Artigo 10, jogador substituído é aquele que participou da descida anterior, foi substituído por um substituto e deixou o campo de jogo e as end zones. 11. Uma vaga de jogador ocorre quando um time tem menos de 11 jogadores no jogo. Jogador desclassificado é um que tenha sido declarado inelegível de continuar participando da partida e ele deve deixar a área do jogo escoltado por um representante do time antes da próxima jogada após sua desclassificação. Ele deve permanecer fora do campo de visão do campo do jogo, sob supervisão do time durante o restante do jogo. Esse é o cenário ideal para uma desclassificação. Mas a gente normalmente não vai ter possibilidade de passar por esse cenário ideal. Não tem como. Tem que tirar do campo de jogo ali e deu. Se ele causar problemas depois, a gente dá um jeito, né? Geralmente não dá esse problema. Mas assim, na realidade da gente, o que a gente pode fazer
passar essa obrigação da escolta para fora pro delegado da partida ou para alguém da organização do evento, sabe? Sei lá, acho que a opinião é o que eu consigo pensar que a gente possa fazer para tentar seguir a regra do jeito que ela pede. Sim, mas por que não pode ser o time? Eu não entendi. Tem 40 caras, alguém não pode levar ele para fora? Temos um condenador lá, um. Porque normalmente o time não quer botar ele para fora. Sim, não tem opção, tem que botar, você vai tomar falta. O jogo não começa igual tu não sai. Sempre saiu de braço dado com um cara, com outro jogador parceiro, sempre sai. Mas nunca a gente faz o jeito como tá escrito na regra. Ele não tira ele e leva o lugar que ele não mais volta, vê ele do jogo. Ele é retirado, normalmente, porque eu me lembro, normalmente a gente anota o número do sujeito, ou ele tira a camisa e não volta, não vai voltar mais em jogo, e se ele criar problema na lateral, se ele voltar para a lateral e criar problema, como disse o Vinícius, a gente lida com isso mais para frente. A coisa de ser responsabilidade do delegado da partida, eu acho que pode ser alguma coisa de responsabilidade deles também, mas a gente que tem que decidir como vai levar o jogo. Se o cara tiver sido desclassificado por uma questão que ele realmente vai criar problema ficando na lateral, aí é nossa responsabilidade não deixar o jogo começar antes dele ser retirado mesmo. E aí a gente vai conversar com o time, vai conversar com a organização da partida para ver quem é que vai tirar o cara dali. Cara, eu acho o seguinte, a gente já tá abrindo uma exceção sem necessidade. Sai de campo. Aqui lá no Rio, bota o cara pra fora da Portuguesa, botar o cara pra fora do Dolaria e sai. Pronto. Se tiver problema pra sair, a gente traz. Acho que é o contrário. Entendeu? Não deixa ele lá no cantinho e se ele der problema, tira. É o contrário. Tira. Se tiver problema pra sair, que lida. Acho que a gente tá invertendo um negócio que eu acho sério. O cara que criou confusão, briga, ou pode ter tido uma confusão com o outro na lateral, claro que vai dar confusão. Então tira. Não. Entendeu? Não foi nesse sentido de deixar ele na lateral, no cantinho, não. Tira ele do campo, mas não fica acompanhando, não fica com uma supervisão de alguém, entendeu? Tá, tudo bem, mas tem que ficar de olho. Nós temos vários árbitros, fica de olho e vê se o cara saiu. Pode fazer as coisas com leveza, mas acho que não tem que ser conivente com o cara ficar na lateral, não. O que aconteceu, por exemplo, aqui no Paranabol já faz uns anos. O jogador foi expulso, se retirou de campo, ok. De repente, como o vestiário fica ali visível do campo, né? Ele estava na porta do vestiário, o determinado jogador, gritando, como se o torcedor fosse. Lógico, ele estava praticamente na entrada do vestiário ali. Mas como era próximo e visível ao campo, ele ficava ali gritando ou cantando jogada, ou alguma coisa do gênero, mas participando como torcedor, berrando ali. Aí teve que informar ao delegado que foi lá e pediu para ele se retirar da visibilidade do campo, né, não participar indiretamente do jogo. Né? Eu acho que esses casos de depois que você tirou ele de campo, ele saiu de campo e tal, se ele volta, é óbvio que eu não acho que a arbitragem tem que ir lá e tirar o cara de novo. Aí sim, a gente pede ajuda para a organização da partida e para o time, para tirar o cara de novo, né? Como vocês fizeram aí no Paraná. Eu acho que é isso, eu concordo com o Mono. Tem que tirar ele de campo mesmo, tem que tirar ele da lateral, tem que tirar ele do campo, mas o que eu estava dizendo ali era como disse o Vinícius, assim, não precisa a gente ficar o tempo inteiro ali meio na paranoia ali para ver se o cara voltou, se não voltou, e ficar checando se o cara tá fora do campo de visão. Os únicos problemas que eu tive em relação a isso foi parecido com isso que o Pina nos falou. Mas raramente o cara vai incomodar depois que ele saiu. E se ele ficar incomodando, a gente pede pra alguém dar um jeito e segue. Sim, até porque o nosso dever é tirá-lo de campo. Aí, como vai acontecer depois que ele sair, em tese é responsabilidade do delegado, né, da administração do campeonato. Na verdade, é como a regra diz que é responsabilidade do time. E é mesmo a responsabilidade do time. Não deixa de ser também, obviamente. Assim, no fundo, sempre funciona quando você exclui o jogador, você virar pro capitão em campo e dizer, olha, o jogo só continua quando ele sair do campo. Por regra, ele tem que sair. Claro. Seguindo então, artigo 13. Um membro de time é parte de um grupo de jogadores em potencial, uniformizados, organizados para participarem de um jogo de futebol americano ou jogadas de futebol americano. Artigo 14. Jogador indefeso. Aí a gente entra numa outra definição que é extremamente importante. E quando a gente terminar de ler essa definição, você aí que está ouvindo o podcast em casa vai pensar, então bater no jogador indefeso é falta. Esquece isso.
estamos definindo quem é jogador indefeso. Artigo 14, um jogador indefeso é aquele que, por causa de sua posição física e concentração, encontra-se especialmente vulnerável à lesão. Quando em dúvida, um jogador é indefeso. Exemplos de jogadores indefesos incluem, mas não se limitam a: um jogador no ato ou imediatamente após lançar um passe, um recebedor tentando receber um passe para frente ou em posição de receber um passe para trás, ou um que tenha completado um passe e não tenha tido tempo de se proteger ou não tenha claramente se tornado um carregador da bola, um chutador no ato de ou imediatamente após chutar uma bola ou durante o chute ou o retorno, um retornador de chute tentando receber ou recuperar um chute, ou que tenha completado uma recepção ou recuperação e não tenha tido tempo de se proteger ou não tenha claramente se tornado um carregador da bola, um jogador no chão, um jogador que esteja obviamente fora da jogada, um jogador que receba um bloqueio blindside, no ponto cego, um carregador da bola já segurado por um adversário e cujo avanço tenha sido parado, um quarterback qualquer momento depois de uma troca de posse, um carregador da bola que tenha obviamente desistido da jogada, escorregando com os seus pés à frente, fazendo um slide. Esses são os 10 exemplos de jogadores indefesos. A gente precisa saber esses 10 exemplos, a gente precisa saber quem são os jogadores indefesos. Isso é uma definição muito importante para várias situações de jogo que a gente vai ver lá pela frente. Por enquanto, a gente só precisa saber quem são os jogadores indefesos. Daniel, uma dúvida que pode rachar agora. Posso? Na letra J, um quarterback a qualquer momento depois de uma troca de posse. Vamos imaginar que esse quarterback tenha feito um passe e tenha sido interceptado. O jogador que interceptou está correndo em direção à endzone. Esse quarterback corre para dar o tackle. No caminho que ele está correndo para dar o tackle, ele sofre o contato de um outro jogador. E aí? Você está fazendo exatamente o que eu falei que as pessoas iam fazer quando elas estivessem ouvindo esse episódio. E aí, nada. Eu não sei que contato é esse. Ele é indefeso, mas não sabe se é falta, né? Depende do tipo de contato. Exatamente, ele é indefeso. Ele pode receber bloqueio. Ele pode receber bloqueio. Ele pode receber bloqueio. Ele pode receber bloqueio e ele pode receber bloqueio. Tem que ver se não foi contato violento na área da zona da cabeça e do pescoço. Se não for, não, legal, né? A única coisa é essa, que se ele receber um contato violento na área da cabeça ou do pescoço, a gente enquadra isso na falta por mirar. O ponto que você queria chegar... O ponto exato que eu queria chegar quando eu trouxe essa bola era exatamente isso. Porque quando a gente lê a definição da regra 2, muita gente que vai ouvir isso ou que leu o livro acha que por existir essa definição de jogador indefeso, isso é uma falta. E é exatamente aquilo que você já fala há pelo menos um ano, que jogador indefeso não quer dizer necessariamente que é uma falta. O jogador indefeso ele não é intocável, ele é indefeso. Tem diferença. Se tivesse uma definição de jogador intocável, aí sim, aí é um cara que não poderia sofrer nenhum tipo de contato, mas não existe isso. Ele é jogador indefeso. A relevância dele ser indefeso a gente vai ver lá na frente, nas outras regras lá na frente. Nesse momento a gente só precisa saber. Se eu virar para você que está estudando agora, está ouvindo esse episódio agora, se eu um dia encontrar com você e te perguntar quem são os jogadores indefesos, você precisa me dizer quem são os jogadores indefesos. Só isso. Eu só queria fazer um breve comentário que eu acho ridículo essa definição da NCAA de quarterback é um jogador indefeso forever. Ele devia ser um jogador indefeso enquanto o time dele mantiver a porra da posse da bola. Uma vez que o time dele virar defesa, ele vira um defensor e pau no cu dele. Chupa a NCAA, vai se fuder. Obrigado. Calma, galera. Ô, Fábio, mas eu acho que eles fazem isso exatamente para dar uma ênfase a mais à proteção da posição, né? Porque a gente sabe que no esporte a diva sempre é o quarterback. É o cara que ganha mais, é o cara que vale mais, é o cara que é o cara que faz o time mover. Então eles tentam proteger na regra. É uma coisa que a gente... Além do histórico que tem, né? O histórico de vários quarterbacks que levam porrada e se machuca, que eles não treinam contato. Então qualquer porrada se machuca. Eu entendo a revolta do Fábio, eu ignoro a revolta do Fábio, porque é a opinião dele. Ele pode ter a opinião dele, mas ele tem que cumprir a regra. Todo mundo concorda com ele. Então, a questão aqui, de novo, quando você coloca o quarterback como um jogador indefeso durante toda a jogada em que acontece uma troca de posse, você não está dizendo que ele não pode ser bloqueado se ele partir para cima da jogada. O que você está dizendo é que ele é um jogador indefeso. Se ele for bloqueado
mesmo enquanto ele está indo para tentar parar a jogada. Se ele for bloqueado na área, com contato violento na área da cabeça ou do pescoço, isso vai ser falta por mirar e fazer contato violento na área da cabeça ou pescoço de um jogador indefeso, que a gente vai ver lá na frente na regra 9. Mas ele pode ser bloqueado normalmente, como qualquer outro jogador. Só não pode ser bloqueado na área da cabeça ou do pescoço com contato violento. A única restrição que tem é que você coloca o quarterback, você protege o quarterback de levar uma pancada na área da cabeça ou do pescoço durante uma jogada de troca de posse. Aí você vai falar, mas e se ele não for para cima da jogada e ele tomar uma pancada? Aí ele é indefeso por outra situação, não porque ele é quarterback, ele é indefeso porque ele é um jogador que está obviamente fora da jogada. Mas e se ele for para a jogada e tomar um bloqueio no ponto cego? Ele não é indefeso porque ele é um quarterback. Ele é indefeso porque ele é um jogador que recebeu um bloqueio cego. Como qualquer outro jogador do time dele vai ser indefeso se receber um bloqueio pelo ponto cego. Então, a única questão é que o quarterback foi interceptado e aí ele começa a correr em direção ao cara que interceptou a bola para tentar dar um teco. E ele toma um bloqueio de frente. Ele tá vendo que o cara vai vir bloquear ele. E aí o cara abaixa e vai de baixo para cima na cabeça do sujeito com o ombro. Isso é mirar e fazer contato violento com a cara da cabeça ou do pescoço de um jogador indefeso. É só esse momento que torna o quarterback relevante ser indefeso ou não. E que faz ser uma bichinha, porque precisa dessa proteçãozinha ridícula. Mas, é que os adversários enxergam o quarterback como um alvo especial, né? Então, essa regra é por esse motivo, porque a defesa é louca para pegar o quarterback. Então, dá uma interceptação, os caras poderiam se aproveitar da situação para dar uma chegadinha mais forte nele, nessa questão de eles se aproveitam. Todo mundo já ouviu times de defesa dizendo vai lá e quebra o quarterback, tira o quarterback do jogo. Pois é, a regra vem do histórico do esporte. É do esporte, Eu entendo a revolta do Fábio, é que o Fábio não tem QB no time, né, cara? Então, pra ele aquilo ali é uma posição que não faz diferença. Não precisa proteger ninguém, né, cara? Bater no Flaco é reforço. Jean, só pro seu governo, o Flaco foi cortado ontem e o meu quarterback é o Drew Lock, tá? Chupa. Agora sim. Segue sem quarterback. Drew Lock não é OL? Não, desculpa, é minha confusão. Seguindo, então, artigo 15, jogador fora de campo. Letra A, fora de campo. Um jogador está fora de campo quando qualquer parte do seu corpo toca qualquer coisa que não seja outro jogador ou árbitro na ou fora de uma linha delimitadora. Número 2, um jogador fora de campo que se torne um jogador no ar permanece fora de campo até que toque o chão dentro de campo sem estar simultaneamente fora de campo. Essa definição, ela foi, há alguns anos atrás, ela foi alterada porque tinha um buraco na regra que eles queriam consertar, que era exatamente essa coisa do jogador no ar. Um comentário aqui, não sei se é útil para alguém, só para também deixar mais conversativo o negócio, é porque antes, se o cara fosse para fora de campo, pulasse, batesse uma bola para dentro do campo, essa bola não era morta, porque ele não estava tocando fora de campo. E essa nova definição do Airborne diz que se ele estava fora de campo, então sim, ele é fora de campo, e aí essa bola é morta. Eles corrigiram esse buraco em específico. Exatamente, era esse o buraco da regra que existia e que eles alteraram e corrigiram. Obrigado, Fábio. Dentro de campo. Um jogador dentro de campo é um jogador que não está fora de campo, obviamente. Eu adoro essas definições. Uau! Palmas. Mudou minha vida, eu ia morrer sem saber. Um jogador dentro de campo que se torne um jogador no ar permanece dentro de campo até que ele esteja fora de campo. É a mesma coisa, a mesma mudancinha que eles fizeram na definição para fechar aquele buraco que o Fábio já explicou pra gente. Artigo 16, definição de técnico. Técnico é uma pessoa sujeita às regras que, enquanto na área do time ou coaching box, observa o jogo e ou dá instruções para jogadores e substitutos. Um jogador técnico é considerado técnico quando está na área de time ou coaching box e jogador ou substituto em qualquer outra situação. Então aqui o livro da IFAF, eu não sei se o da NCAA também, mas o da IFAF ele abre essa possibilidade da existência de um jogador técnico. Letra C, cada time deve indicar um técnico como seu técnico principal e identificá-lo para o referir. Por quê? Porque só o técnico principal, na lateral de um time, só o técnico principal pode pedir timeout. Basicamente, é só para isso. O resto, as informações de penalidade, essas coisas todas, a gente pode dizer se é o time de ataque que está em campo, a gente pode perguntar para o coordenador de ataque qual é a opção dele
com relação à penalidade. Agora, se o coordenador de ataque pedir timeout, esse timeout tem que ser ignorado, porque só o técnico principal pode pedir timeout. Tem muito time que não tem o técnico principal, tem só o coordenador de ataque, só o coordenador de defesa. Então a gente tem que sempre explicar isso para eles, para eles definirem para aquele jogo quem vai ser o técnico principal. Exatamente, porque um deles tem que assumir essa responsabilidade. Seção 28, tripping é usar intencionalmente a parte baixa da perna ou pé para obstruir um adversário abaixo dos joelhos. Seção 29, medidores de tempo. Artigo 1, relógio do jogo é qualquer aparelho sob direção do árbitro apropriado usado para marcar a duração do jogo. Artigo 2, relógio de jogada. Aí a gente vai para o Momento Utopia. Cada estádio deve ter um relógio de jogada visível em cada extremidade do recinto do jogo. O relógio de jogada deve ser capaz de contar regressivamente tanto de 40 quanto de 25 segundos. Ele deve ser padronizado para rodar 40 segundos imediatamente assim que for reiniciado pelo operador, quando qualquer árbitro sinalizar a bola morta depois de uma jogada. Aí a letra B a gente vai para a realidade. Caso contrário, o relógio de jogada é qualquer aparelho sob direção do árbitro apropriado, usado para marcar o tempo de 40 a 25 segundos entre a jogada anterior ou o sinal da bola pronta para jogo e a bola ser posta em jogo. Só uma curiosidade, vocês usam mais cronômetros ou usam um relógio mesmo de pulso? A gente usa relógio de ponteiro aqui no Rio. Mais fácil. Eu não tenho relógio digital, cara. Não existe na minha época. Cara, depende do árbitro, mas a maioria aqui no sul é cronômetro de mão. Assim. Eu prefiro relógio, na minha opinião. Eu fico com a mão solta, entendeu? Quando eu usava isso na época de Amparo, às vezes no back, eu vou de relógio pra ficar com a mão livre, entendeu? Eu também prefiro relógio. Não, acho que no fundo o de pulso é mais prático, né? Eu como o relógio do jogo, eu uso o relógio de pulso. Mas pelo que eu percebo do pessoal do back judge, usam mais cronômetro de mão. A gente tem um relógio que o Daniel comprou, 2 relógios de tempo são pra isso mesmo. A parada é boa pra cacete. Tá até um comigo aqui. Tem um comigo e os dois devem estar sem bateria. Vou trocar, pode deixar. Assim que acabar a quarentena, daqui a 2 meses. Eu acho que ele é mais prático para tudo, o de pulso, porque você não precisa ficar segurando mais uma coisa, você já tem que ficar segurando o seu apito. Tem que ficar segurando o apito, não é para ele ficar na boca. Segurar o apito, puxar a calça que tá caindo, porra de coisa pra fazer. Exatamente. Depois quando tá correndo, fica aquele negócio balançando no peito também. Merda. Pois é, eu prefiro o de pulso por todos esses motivos. Enfim, para quem tem dinheiro para comprar coisa em dólar hoje em dia, que o dólar, se bem que não posso dizer R$5, porque quando esse episódio for ao ar, talvez o dólar já esteja R$35 ou R$50, não sei. Enfim, tem um relógio que não é um relógio, na verdade, é uma caixinha que você prende na cintura e ele tem 2 configurações, 25 e 40, e um botão para dar play no tempo. Então, quando termina a jogada, o back judge tem isso preso no cinto, ele clica, dá play no tempo, o relógio vibra uma vez quando faltam 20 segundos, vibra uma vez quando faltam 10 segundos, aí o árbitro levanta o braço para avisar que faltam 10 segundos. Quando faltam 5 segundos, ele vibra sem parar, e aí o árbitro estica o braço para o lado, e quando ele para de vibrar, acabou o tempo. É bem legal esse relógio, mas ele custa uns $70, que hoje em dia, na conversão atual do dólar, deve estar uns R$3.500, mais ou menos. Quem tem mais dinheiro ainda e tem um Apple Watch, existe um app para Apple Watch que faz exatamente a mesma coisa. Ele vibra para avisar os tempos. Mas aí, para ter um Apple Watch, o cara tem que ter uns R$150 mil por aí para comprar em dólar hoje em dia. É para vender um dos rins, talvez, para pagar metade a entrada. Seção 30, classificação de jogada. Essa seção ela é extremamente importante, porque ela vai junto lá com a seção dos pontos que a gente falou, do ponto de fim de jogada, do ponto do fim de corrida, do ponto de fim de chute, essas coisas. Aqui a gente vai definir o que são as jogadas. O normal, quando a gente está conversando com quem gosta de futebol americano e quem joga futebol americano, é dizer, aquela jogada de passe foi incrível. Inclusive, as estatísticas, né? Estatística de passe, o cara faz um passe de 3 jardas e o recebedor recebe e corre mais 80 jardas, a estatística vai para um passe de 83 jardas, né? Mas na nossa regra, na regra da IFAF, do Brasil, da NCAA, as jogadas, elas são específicas. Então você tem
Numa descida, você tem vários tipos, você pode ter vários tipos de jogadas. Então, o artigo 1 é jogada de passe para frente. Uma jogada de passe para frente legal é o intervalo entre o snap e o momento em que um passe para frente legal se torna completo, incompleto ou interceptado. Todo esse momento é uma jogada de passe para frente. Uma jogada de free kick é a ação durante o intervalo do momento em que a bola é legalmente chutada até ela estar em posse de jogador ou for declarada morta pela regra. Uma jogada de chute de scrimmage é a ação durante o intervalo entre o snap e o momento em que o chute de scrimmage fica em posse de jogador ou a bola é declarada morta pela regra. E o artigo 4 é jogada de corrida e corrida. Artigo 4, letra A, uma jogada de corrida é qualquer ação em bola viva que não seja uma jogada de free kick, de chute de scrimmage ou de passe legal para frente. Letra B, uma corrida é o segmento de uma jogada de corrida durante a qual um carregador da bola tem posse. E letra C, se um carregador da bola perde a posse num fumble, passe para trás ou passe ilegal para frente, o ponto onde a corrida termina, que a gente viu lá há pouco tempo atrás na definição, é a linha de jarda onde o carregador perdeu a posse. A jogada de corrida inclui toda a corrida e a ação em bola solta antes de um outro jogador ou do jogador ganhar ou recuperar posse ou da bola ser declarada morta pela regra. Ele está explicando que o cara... Vamos fazer uma jogada, vamos desenhar uma jogada aqui. Snap, o quarterback recuou, fez um passe de 10 jardas com o cara que recebeu a bola lá na frente. Até esse momento, isso era uma jogada de passe para frente. No momento em que o cara recebe o passe lá na frente e começa a correr, isso passa a ser uma jogada de corrida. E aí ele está correndo com a bola e ele sofre um fumble no meio do campo. Sofre um fumble no meio do campo. Nesse momento, terminou a corrida. A corrida desse cara terminou nesse momento que ele perdeu a bola. E aí nós temos no meio do campo o ponto do fim da corrida. Aí a bola ficou rolando lá, rolou 10 jardas para frente, lá na jarda 40 do time adversário, um jogador adversário recupera a bola. Ele se joga no chão e recupera a bola, a jogada morre ali na jarda 40. Durante esse momento, desde a hora em que o cara recebeu o passe até o momento em que o adversário recuperou a bola na jarda 40, todo esse intervalo é uma jogada de corrida, incluindo o tempo em que a bola ficou solta no chão. Letra D, uma nova jogada de corrida começa quando um jogador ganha ou recupera a posse. Eu fiquei só pensando na jogada dessa cheia de falta. É bom demais. Pois é, a questão de entender essa definição é exatamente para esse momento de jogada cheia de falta. Mas vamos deixar isso lá para frente, quando a gente tiver um monte de falta para falar de aplicação de penalidade, porque agora a gente vai enlouquecer se a gente começar a pensar nisso. AR234, número 1, A21, aí lembrando da definição, A é o time que botou a bola em jogo, 21 é o número do jogador, A21 recebe um passe para frente com seus joelhos no chão. O passador sofre violência durante o passe. A arbitragem diz, a recepção de A21 começou uma jogada de corrida que terminou imediatamente. Penalizar 15 jardas no final da corrida, isso é um detalhe que a gente vai ver lá pra frente. E a número 2 eu não vou ler não agora, porque ela tem muita falta e muita coisa para confundir a gente. Seção 31, áreas do campo. Artigo 1, o campo é a área entre as linhas limitadoras e inclui as linhas limitadoras e as áreas de time e o espaço acima disso, cobertura do campo. Artigo 2, o campo de jogo é a área delimitada pelas linhas laterais e pelas linhas de gol. Artigo 3, a end zone em cada ponta de campo é um retângulo definido pelas linhas de gol, laterais e de fundo. A linha de gol e os pylons da linha de gol estão dentro da end zone. Isso da linha de gol a gente já tinha falado lá antes. O pylon também está dentro da end zone. Letra C, a end zone de um time é aquela que ele está defendendo. Artigo 4, a superfície de jogo é o material ou substância dentro do campo de jogo, incluindo as end zones. Artigo 5, a área do jogo é a área delimitada pelo estádio, teto, arquibancadas, cercas ou estruturas, exceção são os placares, que não são considerados como dentro da área de jogo, e onde não houver estádio, teto ou arquibancadas, a área do jogo é qualquer área visível e audível de dentro do campo. Artigo 6, a zona lateral é a área entre as hash marks e a linha lateral mais próxima. Seção 32, briga. Atenção para essa definição, porque ela é importante para jogos em que tem jogadores estressadinhos por aí afora.
para a gente entender o que é briga. Porque toda vez que a gente fala em briga, especialmente com jogadores e técnicos e tal, a gente fala, porque o jogador foi desclassificado por briga. Mas ele não brigou com ninguém. Então vamos lá. Briga é a tentativa de um jogador técnico ou membro do time uniformizado de atingir um adversário de maneira combativa e não relacionada ao futebol americano. Tais atos incluem, mas não se limitam a uma tentativa de atingir um adversário com braços, mãos, pernas ou pés, acontecendo ou não o contato. E letra B, um ato antidesportivo contra um adversário que provoque retaliação de um adversário por briga. Então, se você xinga o adversário e o adversário tenta te dar um soco, o seu xingamento já se enquadra em briga, porque é um ato antidesportivo contra o adversário que provocou a retaliação dele por briga. Essa é a definição de briga. Viu isso durante um jogo, pode desclassificar o jogador, a gente vai ver isso lá na frente na regra 9 também, mas briga é desclassificação automática e a gente tem que anotar que é briga para a gente ter isso sob controle. Não existe mais, porque antigamente existia, a suspensão automática do jogador pelo primeiro tempo do próximo jogo. Isso só existe na NCAA. Na nossa regra não tem isso. A gente vai ver isso lá na frente, mas é bom já ter isso explicado aqui. Briga desclassifica imediatamente o jogador. E a gente anota para a gente saber que o jogador brigou e aí conselhos disciplinares, tribunais de justiça esportiva, Brasil afora, tomam as decisões que tiverem que tomar com relação à disciplina desse jogador. Mas para a gente é só desclassificar do jogo que ele estava participando e que ele brigou ou cometeu um ato de briga. Cuidar para não transformar tudo em briga também, né? Às vezes o cara deu um empurrou o outro empurrou de volta, também a gente não precisa transformar ainda, considerar isso como uma briga. Exatamente, é importante ter aqui bem claro na cabeça que é essa frase que ele diz aqui, atingir o adversário de maneira combativa e não relacionada ao futebol americano. Se o cara empurra o outro, é falta, pode ser falta por conduta antiesportiva até, dependendo da situação, a gente vai chegar lá, mas não é tão combativo e não relacionado ao futebol americano que seja considerado como briga. O Vini lembrou bem, porque a gente vê muito o pessoal enquadrar chicken fight como briga, e não é. Entendeu? É aquele empurra de final de jogada. Chicken fight está claramente definida na regra de conduta antidesportiva, mas não é briga. São coisas diferentes. Seguindo, seção 33, princípio 3 e 1. Agora a gente vai definir o princípio 3 e 1 e tem um vídeo, inclusive, do Vinícius explicando o princípio 3 e 1. Muito fácil de entender. Muito fácil de entender. Que explica a utilização do princípio 3 e 1. Aqui a gente vai só definir o que é. O princípio 3 e 1 de uma aplicação de penalidade é usado quando a definição da penalidade por uma falta não especifica o ponto de aplicação. A aplicação desse princípio está descrita na regra 10.2.2c. Então é legal esse item da definição, porque ele define dizendo que não vai definir. Explica rapidinho aí o princípio. É mais fácil eu te soletrar o link desse vídeo do que eu te explicar rapidinho aqui o princípio. É mais rápido, pelo menos. Seção 34, Tackle Box. A definição da Tackle Box sofreu uma mudança esse ano. A Tackle Box é uma área retangular delimitada pela zona neutra, 2 linhas paralelas às linhas laterais, distantes 5 jardas do homem de linha do meio da formação do ataque e a linha de fundo do time A. A tackle box se desintegra quando a bola sai dela, assim como aquela zona de bloqueio livre que a gente viu, que também se desintegra quando a bola sai de dentro dela. Então, até o ano passado, a tackle box ela era centrada no snapper, que normalmente é o homem do meio da linha de scrimmage do ataque. Mas agora não é mais. Agora ela é centrada no homem do centro da linha do ataque. Ela vai ficar igual agora à zona de bloqueio livre, que é centrada nesse homem central da linha do ataque. E ela é, a partir desse homem central, 5 jardas para cada lado dele e da zona neutra até a linha de fundo do time A. Tem lá no apêndice D o desenho também da tackle box. E, finalmente, seção 35, targeting ou mirar. Targeting significa que um jogador toma como um alvo um adversário com o propósito de fazer contato violento que vá além de fazer um tackle legal ou bloqueio legal ou uma jogada na bola. Alguns indicativos de mirar incluem, mas não se limitam a launch, que eu traduzi como decolar, se alguém tiver uma ideia melhor de tradução, que é quando um jogador deixa o chão num ataque ao adversário com uma força de baixo para cima e para frente,
para fazer contato com a área da cabeça ou pescoço do adversário. Agachamento, letra B, agachamento seguido de um ataque com força de baixo para cima e para frente, com contato na área da cabeça ou do pescoço, mesmo mantendo 1 ou 2 pés no chão. Essa é a diferença do launch para o agachamento. O agachamento você pode manter os pés no chão, o launch você tira os pés do chão. Letra C, liderar com o capacete, braço, punho, mão ou cotovelo um ataque com contato na área da cabeça ou do pescoço do adversário. Abaixar a cabeça antes de atacar, iniciando o contato com o topo do capacete. Uma definição que não existe, que é a do topo do capacete, eu acho que não existe, mas eu acho que ela está descrita lá embaixo na regra 913, né? Se não tiver, a gente já... Acho que tá assim. Quando ele diz topo do capacete, ele não está querendo dizer só o topo físico do capacete. Qualquer coisa acima da face mask é considerado o topo do capacete. E aí, você que acabou de ouvir essa explicação da definição de targeting, está aí se perguntando, mas eu não posso isso, mas eu não posso aquilo, mas se eu fizer isso, eu fizer aquilo. Não se preocupe com isso agora, a gente vai se preocupar com isso lá na frente, na regra 9. Nesse momento a gente só definiu o que é mirar. E assim a gente termina a regra número 2, termina as definições. Daqui para frente a gente vai efetivamente falar em situações de jogo, a gente vai efetivamente falar em legalidade e ilegalidade, a gente vai começar a descrever o que pode e o que não pode no futebol americano. Até aqui, só o que a gente fez foi aprender o idioma do futebol americano para daqui para frente a gente saber o que a gente está falando. Pessoal, vocês estavam muito silenciosos hoje, então eu vou esperar o técnico da TIM vir aqui em casa algum dia para consertar a minha internet e parar de falhar e todo mundo conseguir me ouvir direitinho. Então, obrigado aí pela participação de vocês, obrigado ao pessoal que estava ouvindo, obrigado pela atenção, obrigado pela audiência. Espero que esteja ajudando o pessoal a estudar. Quem tiver dúvidas aí, quem tiver questões sobre regra, pode mandar e-mail para mim no Daniel Vasquez Arbitragem, sendo que Vasquez é VASQUES, arbitragem@gmail.com. Daniel Vasquez arbitragem@gmail.com. Ou então vá lá no Facebook, me adiciona, Daniel Vasquez, tem uma foto bonita minha lá, ou pelo menos tinha. Obrigado mais uma vez pela participação de todo mundo e pela audiência de quem está ouvindo, as 3 pessoas que estão ouvindo. Até o próximo episódio, quando a gente começar a ler a regra 3. Boa noite, boa tarde e bom dia. Boa noite. E que fique registrado que nunca na história existiu uma foto bonita do Daniel e nem a mãe dele é capaz de negar isso. Frases de efeito com efeito. O cara que homenageou o Daniel aí tá criticando ele, cara. Inesperado. Até tem, cara. Tem uma fotinha que ele botou na infância que era bonitinho, cara. Era até bochechudo. Daniel é o Sheldon Cooper da arbitragem, cara. O Sheldon Cooper é bochechudo. Não sou tão bochechudo assim. Na foto tava. Que foto é essa? Tu postou lá, você, jovenzinho, que tem irmão. Naquela época. Galã. Roda a vinheta. Boa. Então vamos começar.